Irmãos, a paz do Senhor a todos aí, amém? Então nós estamos aí no terceiro estudo desse mini seminário, qual é o seu chamado? Aula 3, a realidade do mundo perdido. Alguém essa luz aqui apaga onde, hein? Essa que está bem na frente aqui, lá atrás? Poderia apagar aí, fazendo um favor? Aí, ficou melhor assim, né? Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos capítulo 10, versículo 13. Podem ficar assentados mesmo. Tá bom. Romanos 10. A partir do versículo 13. Amém? Todos encontraram? Quem encontrou diz amém aí. Amém? A palavra do Senhor nos fala assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Amém? É isso que está aí? Certo, né? Amém. E como pregarão se não forem enviados? Então tem uma sequência aqui. Nós vamos compreender um pouco mais essa sequência aí que está em Romanos 13. Está falando basicamente isso aqui, ó. Para uma pessoa ser salva, o caminho é esse aqui. Alguém tem que ir pregar a palavra de Deus, a pessoa tem que ouvir, ela tem que crer. Aí sim, se ela crer, ela vai alcançar a salvação. A palavra, ela nos respalda que precisa acontecer isso aqui. Então não tem como acontecer isso se não existir pessoas enviadas a pregar o evangelho, chamadas por Deus, que aceitem um chamado para fazer a obra de Deus. Então não tem como as pessoas se converterem por si só por esse mundo. É a missão que o Senhor nos deu, né? E se não forem enviados, aquelas pessoas não ouvirão a palavra de Deus e o fim da vida dela será isso aqui, inferno. Mas se ela crer, o fim da vida dela será isso aqui, céu. Aí você imagina só se uma atitude sua aqui contribuir para que a pessoa saia dessa situação, um caminho de morte, caminhando para ir para o inferno, e você passar a preocupar um pouco mais com outras pessoas para que elas escutem a palavra de Deus, para que possam ouvir e assim crer e mudar um caminho que é destinado para o inferno, para um caminho destinado agora para o céu. É uma diferença muito grande na vida da pessoa, não é? Imagina se fosse com você ou comigo. Nós estamos aqui hoje porque algum dia alguém pregou a palavra para nós. Não é assim? Algum dia você não ouviu? E a gente fica meio aéreo, meio voado nessa questão de missão, dá a impressão que é coisa lá do outro mundo, para outro planeta, para outro país, que Deus vai levar pessoas lá, que eu estou aqui, eu sou um membrozinho da igreja, eu sou um jovem, um irmão da igreja aqui, que diferença eu posso fazer? E aí, irmãos, o que eu estou querendo mostrar para você é o seguinte, que é possível a gente fazer muita coisa. E às vezes a gente é acomodado, e às vezes porque não existe uma direção, um foco, mas é o que eu disse nas outras aulas. A ideia é meio que treinar mesmo, aprender como fazer, aprender como evangelizar, para depois a gente começar a colocar a mão na massa. E a gente vai, em nome de Jesus, ajudar muitas pessoas a alcançar esse caminho do céu aí, amém? Então nessa aula nós vamos ver aí, que tem o nome A Realidade do Mundo Perdido, a janela 1040, que janela 1040 é essa? Vamos saber o que é isso aí. Cristãos perseguidos e exemplos de missões. Esses aí são os tópicos dessa aula. Essa janela 1040, alguém já ouviu falar disso? Janela 1040? Já ouviram? Levanta a mão quem nunca ouviu isso. Quem nunca ouviu. Então nós vamos aprender o que é isso. Janela 1040 aí. Isso aí é o mapa mundi. A janela 1040 é o seguinte. Esse mapa aqui, o planeta foi mapeado pelo homem com paralelos e meridianos. Paralelos é o seguinte, tem a linha do Equador,
que passa aproximadamente aqui. E existem linhas paralelas à linha do Equador, tá vendo? Abaixo e acima. E os meridianos são essas outras linhas aqui. Então, o cruzamento no paralelo com o meridiano são pontos de orientações geográficas no planeta. Então, essa tal janela 1040 é a faixa que está entre o paralelo 10 e o paralelo 40. Aqui, ó, entre o paralelo 10, a linha paralela ao Equador 10 e a linha 40. Todos os países que estão aqui, entre o paralelo 10 e 40, chamados de países que estão dentro dessa janela 1040. São países de difícil penetração do Evangelho de Cristo. O resto do planeta aqui, quase inteiro, digamos assim, já foi evangelizado, mas aí dentro é uma barreira que você não faz ideia o que acontece aí. É uma realidade completamente diferente da nossa vida aqui, por isso que a aula de hoje chama a realidade de um mundo perdido. É nesse mundo que nós vamos entrar nele e conhecer um pouco dele, e saber que existe possibilidade da gente aqui no Brasil evangelizar lá dentro. Essa população dentro desses países somam a 3,2 bilhões de pessoas, 3,2 bilhões de pessoas dentro desses países aí, e são mais de 60 países entre o Oriente Médio, África, a Ásia e a Europa. As religiões nesses países, na janela 1040. O grande empecilho é isso aqui, porque existem grandes religiões já enraizadas ali dentro. Então isso acaba criando uma grande barreira contra o crescimento do cristianismo ali dentro. Essas religiões são o budismo, mostrado aqui em marrom. Esse país aqui existe a predominância do budismo. Aqui é Mongólia, China, Coreia do Norte, entre outros. Hinduísmo, basicamente aqui na Índia. E nesses outros países aqui, nessa parte da Ásia, Oriente Médio e porção norte da África, existe a predominância do islamismo. Você observou que eles estão bem dentro da tal janela 1040? É por isso, o grande impedimento é esse. Principalmente nesses países islâmicos, porque a estratégia do Islã é chegar ao governo do país, e uma vez chegando ao governo do país, eles instituem leis que o islamismo será a única religião permitida dentro daquele país. Chega-se ao ponto que, um exemplo na Arábia Saudita, é proibido a pessoa, por lei, é proibido a pessoa deixar o islamismo para qualquer outra religião. Ou seja, é crime a pessoa deixar o islamismo, de tão forte que o islamismo chegou no país. Aí você pensa assim, mas isso nunca vai acontecer no Brasil. A gente tem que ficar esperto, porque tem muitos projetos de lei que vão, de maneira bem escondida, entrando na política, contra a Igreja de Cristo nessa terra. Então, às vezes, a gente fica meio voado, eu não quero saber de política, não. É bom a gente interessar e saber o que está pegando a política aí, porque pode ter coisa debaixo dos panos contra a Igreja de Cristo. Esses países aqui, um dia eles não foram muçulmanos, islâmicos. No passado, eles eram livres. Essas populações aí, no passado, poderiam ter liberdade religiosa, hoje o que virou ali. Então, é um ponto que a gente tem que ter preocupação. Só mostrar aqui algumas imagens dessas religiões aí. Budismo. O budismo, na verdade, ele é falado como uma religião, mas ele não é assim uma religião, porque não tem um Deus, né? Eles seguem Buda, que foi um homem que existiu, que escreveu os textos filosóficos, é uma filosofia de vida a seguir. Buda não é um Deus, ele não pregava adoração a um Deus, basicamente. Mas acabou sendo rotulado como uma religião. No hinduísmo, adoração ao rio Ganges, adoram ao rio, adoração à natureza. Você imagina só, o rio é um deus para eles, a vaca é um deus, ratos são considerados deuses, e a podridão desse rio chega a coisa terrível. Você imagina ali, a pessoa está se banhando nesse rio, está adorando o rio, quando morre um parente, eles enrolam a pessoa em faixas e jogam no rio, e aquele corpo fica em estado de putrefação, apodrecendo ali, as pessoas próximas
usando a própria água desse rio e adorando o rio e tomando banho nesse rio, com a ideia de purificação espiritual aí. É uma coisa terrível. Adoração à vaca. Deus fez a vaca para a gente fazer um churrasco com ela, eles estão lá adorando a vaca. Somente na Índia existem mais de 360 milhões de deuses. É Deus demais, hein? Bota Deus nisso aí. Adoração a ratos. Tem crianças aí que não tem leite para beber, eles oferecendo leite para ratos ali. Ó. E a tecnologia está lá, o menino está com o smartphone na mão ali. Aí o islamismo. Islamismo eu creio que deve ser a religião mais pesada, o fardo mais pesado que existe sobre essas pessoas, porque lá na Índia e naqueles outros países onde tem o hinduísmo, o budismo, não existe uma repressão por lei, as pessoas podem até se converterem, mas no islamismo a coisa é bem diferente. Adorando ao Deus chamado Alá. Depois, se os irmãos quiserem, poderemos ter um estudo só para se aprofundar em algumas coisas assim das religiões. Hoje é só uma passada rápida, mas eles adoram um Deus que é a mesma ideia de Deus que nós temos, só que é um Deus cruel e perverso que julga com vara de ferro, que a pena de morte, apedrejamento, é uma coisa terrível, se afastar da religião. Eles têm que orar 5 vezes por dia, 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, ao pôr do sol, 6 horas de novo da tarde. 5 vezes. E a religião islã prega o seguinte: se você é islã e você está vendo, entre aspas, um irmão seu que não está orando as 5 vezes por dia, ele já está se rebelando contra o Islã e ele já deve ser morto. Olha o peso que é isso. Está lá no Alcorão isso lá. Eu já li parte do Alcorão em português. O Alcorão foi escrito, inspirado na Bíblia, tá? O Alcorão tem grande parte dos profetas do Velho Testamento, tem Moisés, Abraão, Elias, tem até Jesus no Alcorão, sabia disso? Só que Jesus é só mais um profeta, chamado Isa. Ele é só mais um profeta que morreu e ponto final. E quando Jesus fala assim no Novo Testamento, ei que eu vou para o Pai e enviarei o Consolador, aquele que vos guiará e tudo. No Alcorão tem uma história mais ou menos assim, só que quando Maomé vem no ano aproximadamente 600 e escreve o Alcorão, ele fala que o profeta Isa, ou seja, Jesus, estava escrevendo a respeito dele, que ele haveria de vir escrever, entendeu? A capacidade de engano do diabo, e é convincente, porque a pessoa vê lá, não, Jesus falou isso mesmo, ele estava falando a respeito de Moisés, de Maomé que viria, entendeu? O diabo ele é muito esperto, ele não escreve uma mentira absoluta, ele escreve uma meia-verdade, alguma coisa que mistura com a verdade e confunde a mente da pessoa. África. Das 1.800 línguas faladas na África, a palavra de Deus foi traduzida apenas para 150 idiomas. De 1.800 línguas faladas na África, a palavra de Deus foi traduzida para 150 idiomas. Aí você pergunta, peraí, Belso, que negócio é esse? Na África não existe 1.800 países. Nem no mundo inteiro existe isso. Então, como que pode ter 1.800 línguas? É porque dentro de um país existem muitas línguas faladas. No Brasil, qual é o idioma que nós falamos? Só? Tem muitos outros idiomas falados no Brasil. Dentro das tribos indígenas, existem outros idiomas. Eu não fiz um estudo profundo sobre isso, mas pode ser que exista idiomas falados no Brasil que não tem a Bíblia toda traduzida. Já imaginou? E aí? Como que aqueles indígenas vão crer se não foi pregado o Evangelho, se não foi enviado? Entendeu? Como que funciona a coisa? É assim. Então a gente está aprofundando um pouco mais essa ideia de conhecer como que o mundo, como que existem ainda muitos povos perdidos. 40 milhões de africanos nunca leram a Bíblia. Os países onde os cristãos são mais perseguidos em todo o mundo. Olha só. Então, esses países estão dentro da janela 1040. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui. A perseguição nos países na janela 1040. Coreia do Norte, 2% de cristãos. A Coreia do Norte está bem ali, nessa porção da Ásia.
é esse país aqui, ó. Existe aqui Coreia do Sul, que é um país capitalista, e a Coreia do Norte, que é um país socialista, que está naquela ideia de guerra fria ainda, de comunismo, e lá é praticamente proibido a pregação do evangelho. A Coreia do Norte é dirigida por esse ditador aí chamado Kim Jong-un, e ele, com o avô dele, o bisavô dele, o avô dele, o tio dele, que era anterior a ele, eles, quando assumiram o poder, eles levaram a população toda a adorar a eles como deuses. Eles se denominam Deus lá dentro. E o cristianismo não pode ser pregado. É uma forma de domínio, né? Ser cristão na Coreia do Norte significa ser proibido de professar sua fé abertamente. Os cristãos são presos, torturados e mortos. No entanto, a igreja está crescendo e há cerca de 400 mil cristãos no país. Mas aí, se a pessoa se declarar publicamente cristão lá, é isso aí que acontece. A pessoa se converte, mas ela tem que ficar de maneira escondida. Ela não consegue evangelizar e levar outras pessoas à conversão. Porque se ela for pega, ela pode ser presa. Aí você imagina só, irmãos, a realidade do nosso país aqui é completamente diferente, né? E o que mais me dói, o que mais assim, o meu maior lamento é ver tanto crente dodói que existe hoje em dia. O pastor da igreja, estou falando aqui não, qualquer outra igreja aí, o pastor não pode falar uma coisinha para desagradar o povo, que já tem irmão torcendo o país e torcendo o nariz. Falei país, né? Torcendo o nariz, fechando a cara. Eu não volto dessa igreja mais não. O pastor falou um negócio ali que está jogando indireta para mim. Aí vai lá para outra igreja, lá, chega lá, conta a historinha dele de vítima. Ah, pastor, que o pastor lá esculhambou comigo, pisou em mim, que eu não aceito aquilo e tal. Eu quase joguei o computador no chão, que é dia, quase joguei o notebook agora. E aí fica isso, irmãos, fica isso. O cara não sabe a realidade que acontece lá fora. A gente tem que ser crentes melhores do que nós somos. Eu tenho que ser a cada dia. Cada um aqui a gente tem que melhorar. Porque a coisa está terrível. Você imagina só porque falou que é cristã, apanhou e não é apanhar para lá, não. Apanha e fala assim, você quer negar a sua fé? E o cacetete está ali. Não nego, não. Começa a apanhar. Se você quiser que para, é só você negar a sua fé. E aí? Se fazer assim na gente, ó, já tem gente chorando aí, revoltada e não querendo saber mais de ir na igreja nenhuma. Entendeu? Coisa terrível, rapaz. Cerca de 50 a 70 mil cristãos estão presos em campos de trabalho forçado na Coreia do Norte. Todos que são pegos pelo governo são levados para campos de trabalho forçado. Você vai trabalhar, você é um escravo. Tem algumas imagens que vazaram na internet desses campos, né? É totalmente proibida a filmagem. Esses campos são é mais ou menos aquela ideia de campo de concentração nazista. Mas não é tanto, porque lá as pessoas eram exterminadas. Aqui eles mantêm as pessoas vivas, né? Aí nós temos a nossa liberdade de adorar a Cristo, de buscar, de ir na igreja quase todo dia que as portas estão abertas, de evangelizar, e às vezes não evangelizamos, de pregar a palavra e às vezes preocupamos muito mais com outras coisas. As pessoas estão aí, morando nesses galpões, vivendo como podem, presas, sem data de liberação. Não tem um advogado que vai ali julgar a causa de cada um e tira ele da prisão, não. Vai ficar ali enquanto o governo determinar. Irã. Outro exemplo, são exemplos de países dentro da tal janela 1040, tá? Irã, 0,4% de cristãos. Os cristãos relatam violência física, ameaça e discriminação por causa de sua fé. Muitos cultos têm sido monitorados pela polícia secreta. Então, no Irã aí tem 0,4% de cristãos. Existem até igrejas. Na Coreia do Norte, é o país mais perseguido do mundo. Não é permitido de forma nenhuma. Aqui, eles ainda toleram. Quem é cristão lá pode permanecer cristão desde quando não evangelize, e essas igrejas são monitoradas. Apesar da resistência do governo do Irã contra os cristãos, estatísticas revelam que a quantidade de adeptos ao cristianismo tem aumentado no país. Eles evangelizam meio de forma secreta.
Um exemplo, se você estivesse lá no Irã, você é cristão, você vai convivendo com a pessoa, quando você meio que sente uma certa confiança nela, de levar a palavra, aquela pessoa leva com o intuito que ela converta. Porque se a pessoa levar a palavra de Deus, eu sou cristã e tal, eu sigo a Jesus Cristo, a palavra, ela pode estar se sentenciando à prisão. Porque aquela pessoa pode denunciar ela para o governo. Então existe uma certa tolerância com as igrejas que existem. Vocês estão aí, vocês podem permanecer desde quando não evangelizam mais ninguém. Arábia Saudita, aí, o Islã aqui, ó, 100% islâmico. A liberdade religiosa não existe nesse reino islâmico. Todos envolvidos em reuniões religiosas não muçulmanas podem ser presos, deportados e torturados. Aí você imagina, você já tomou uma varada de sua mãe quando você era pequeno? Levanta a mão aí, quem já tomou uma varada da mãe quando era pequeno. A minha mãe, ela cortava uma vara de goiabeira e aquilo não quebra nem a porrete. E ela colocava do lado do fogão. Hã? Ela enverga, mas não quebra. A de abacate quebra à toa. Mas eu acho que minha mãe sabia disso, que ela nunca fez vara de abacate para cortar a gente no couro. Rapaz, ficava uma varinha de goiabeira ao lado do fogão. E eu, meu irmão, os meninos da rua, vinham brincar no quintal. E quando a gente aprontava, aquela varinha cantava na nossa perna. E subia aquele risco vermelho, assim, que ardia, irmão. Que, nossa! Depois que eu fui crescendo, meu objetivo era pegar a varinha e quebrar. Mas sempre ela substituía essa varinha. Aí, isso aqui é um exemplo que nós encontramos aí na internet. O irmão lá, ele se declarou cristão na Arábia Saudita. Ele poderia negar a fé dele. Era só ele negar a fé dele em Cristo que ele estava livre disso aqui. Você imagina aquelas varadas lá, e o camarada está colocando força mesmo naquilo ali, irmãos. Nega, miserável! Vá. Nega! Vá. Nas costas dele. Imagina o tanto que aquilo doía. Você imagina o tanto que isso doía. Mas se ele nega a Cristo ali, é tudo que o diabo quer. Por isso que eu falei que quando Jesus ele é preso no Getsemane até ele ser crucificado, ia ser um período muito mais difícil do que tudo que ele tinha passado nos 33 anos, porque o diabo ia ir com tudo. Nega, miserável, nega seu ministério, fala com Deus para enviar as legiões de anjos agora para acabar com todo mundo, você pode, você tem o poder, e está lá, e Jesus quietinho na dele, ele tem que ir até a cruz do Calvário. Se ele não fosse, você nem imagina como é que estava esse mundo aqui, estava terrível, não tinha jeito para a gente poderia estar vivo aqui, condenados ao inferno. Mas Jesus venceu a morte lá na cruz, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que esse irmão aqui não negou de forma nenhuma. Pode açoitar o que for, não nego. E aí a gente tem que começar a sentir isso na pele, porque eu falei nos outros estudos, quando você começar realmente e crer que você já serve a Deus, mas quando você começar a mergulhar mais na palavra, enfiar a cara mais e ser mais dedicado, eu vou ajudar essa igreja a crescer, eu vou fazer um pouquinho o que eu posso fazer pela obra de Deus nessa terra, vai começar a vir as perseguições, vai vir um cara do mundo te pressionar, ficar de olho em você, qualquer coisinha que você faça, você cuspir no chão, o cara já está de olho em cima. Ué, você é crente, irmã? Cuspir no chão aí? É desse jeito. Mas seja um crente mais ou menos meia sola, para você ver, nadando com a maré. Aquela musiquinha, deixa a vida me levar, a vida levar embora. Você vai passar sofrimento nunca, perseguição nunca. Mas se você der sorte, você entra no céu também. Entendeu? Então é isso. A perseguição que existe no Brasil, eu vou mostrar ela aqui. Vou mostrar a perseguição que nós vivemos aqui. Síria, 10% de cristãos. À medida que o conflito civil na Síria se torna cada vez mais grave, a violência direcionada contra os cristãos tem crescido. Síria é o país lá que eles queriam se libertar do ditador e virou uma guerra civil, e aí o Estado Islâmico entrou na onda, e aí ficam os rebeldes lutando contra o governo, e aí virou um barril de pólvora a Síria. Quem são esses aí? Estado Islâmico, né? Estado Islâmico, eu tinha falado aqui. Então, nesses países ali onde eles estão meio desgovernamentados, meio sem governo, não sei nem se existe essa palavra, esse Estado Islâmico tem crescido. Está aí, ó. Isso é o terror na Baixada. E eles
gostam de pegar cristãos aí e degolar esses cristãos, mostrar isso, jogar na internet. Esse aí eu acho que é um grupo de cristãos egípcios que eles pegaram. E isso está acontecendo lá. Na Síria, principalmente na Síria, isso tem acontecido. E aí está a perseguição na Síria. Estado Islâmico, quando ele chega numa cidade, domina aquela cidade, ele tem como foco pegar cristãos ali e arrebentar com tudo. Os cristãos conseguem fugir, fogem. E no Brasil, a perseguição no Brasil, como é que é? Eu coloquei esse ovinho aqui porque eu não consegui encontrar uma imagem melhor, né? Mas a perseguição no Brasil é isso aí, irmão. Você e eu, nós somos o ovinho do meio ali, ó. O ovinho vermelhinho. Tá vendo aqui? Quietinho, sério na nossa, trabalhando. E os caras do mundo estão aqui, ó. Tá vendo aqui? Quanto mais você se dedicar a Deus, mais eles ficam assim, ó. A carinha de quê? De alegria aqui ou de raiva? Raiva, vamos participar. Raiva, né? Quem acha que é raiva aí, fala raiva então. Raiva. Passando na porta da igreja e pensar, o que aqueles crentes estão falando raiva ali? Tá aí, irmãos. Ódio. Quem já ouviu essa frase assim, eu tenho raiva de crente? Quem já ouviu essa frase? Levanta a mão. Tem raiva de crente. Eu já ouvi isso. E eu já dei aula também na escola pública aqui, e tinha um aluno na quinta série, e o aluno, aquilo era um bicho dentro de sala. E eu percebi que o pior inimigo do mau aluno não era a diretora, não era a coordenadora, e muito menos a professora ou o professor dentro de sala. O pior inimigo do mau aluno, sabe quem é? O bom aluno. O pior inimigo dele dentro de sala é o bom aluno, o menino que faz tudo, que faz o dever, que participa, que chega lá e mostra e tira nota. O mau aluno fica indignado com esse bom aluno. Não é assim? Passa a observar isso. Ele não respeita o diretor, às vezes não respeita o professor e tudo, mas ele tem uma certa raiva desse bom aluno, porque o bom aluno está colocando ele contra a parede, está mostrando para ele que ele está errado, que tem como ser bom aluno, que não tem esse papinho que escola pública é ruim, que não sei o que lá, que não tem como tirar a nota, porque existe o bom aluno lá tirando nota boa. Entendeu? Por isso que ele fica atazanando o bom aluno. Ele chega lá, passa, dá um tapinha na nuca do cara, ele chega lá, cutuca o camarada, risca o caderno dele, chuta, joga o caderno no chão, dá uma bicuda nele e vai atazanando a vida desse bom aluno a vida inteira. É ou não é assim? Você acha que vai lá na professora, dá um tapinha na professora, joga o caderno dela fora e tal, não sei o que lá, toca fogo na secretaria, na biblioteca, ele não faz, talvez até faça, né? Mas o ódio dele é contra o bom aluno. Nós somos o bom aluno na sociedade aí. E os maus alunos estão lá fora. Quase que eu falei um bar ali, mas é lanchonete ali fora. Né? Do lado ali tem um bar. Mas essa turma aí tem raiva. Tem raiva de crente. Ele nem sabe por quê. Você perguntou, irmão, por que você tem raiva de crente? O camarada fica meio bobado, não vai saber nem responder direito. Eu tenho raiva de crente porque... Nem vai saber por que tem raiva. Porque uma vez o crente lá chutou meu cachorro lá, que não sei... Nem sabe por que tem raiva, mas... O próprio diabo já ajuda a potencializar essa raiva no coração dele. Mas fato é que eu falo com você o seguinte, isso aqui é terrível, não é? O Estado Islâmico? É ou não é? Isso aqui é uma coisinha baba, não é água de açúcar, é ou não é? Não, é a mesma coisa. Aí que tá. Aí que tá. Aqui que a palavra de Deus fala, qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vos sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecente nele. Qualquer o que odeia o seu irmão, o seu próximo, é homicida. Perante a palavra de Deus, só o fato de você ter ódio, de alguém ter ódio de outra, ela já é por Deus um homicida. E eu estou falando que é a mesma coisa, sabe por quê? Que eu estou falando que é a mesma coisa? Porque aqui no nosso Brasilzão, aqui, tem liberdade total de pregar o evangelho, todo mundo bonzinho, legal. E aí, irmão, beleza e tal, vamos jogar bola aqui, tudo, o cara do mundo lá jogando bola com o cara crente, tudo, teu vizinho, tá. Mas quando você fala que é crente, o cara fica com raiva. Ele fica só com raivinha. Mas se ele pudesse, ele cortava a sua cabeça fora. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Que é a mesma coisa? Aquele ódiozinho que ele está dirigindo o carro quando ele vê um crente, a vontade dele é jogar o carro em cima e atropelar todo mundo. Entendeu? Ele não tem só a raivazinha, a vontade dele é fazer isso. Ele só não faz porque ele sabe que vai ser preso. Ele só não faz porque ele sabe que está na cadeia amanhã, que ele vai arrebentar com a vida dele. Ele só não faz por causa disso. E eu falo com você, tem gente que faz ainda. Tem gente que faz. Você pode ter certeza, tem gente que parte para cima da outra pessoa aí,
só porque é crente, que eu já ouvi casos assim. Só não faz porque a lei aqui é igual para todo mundo. Se o cara matar, ele é homicida, ele vai ser preso. Mas a vontade da galerinha aí que está com raiva, a mesma vontade está no coração lá do Estado Islâmico, irmão. É a mesma vontade. É o ódiozinho de crente. Eu tenho raiva de crente. É a mesma coisa. Só que lá o governo que está governando o Estado Islâmico apoia isso, incentiva. Tem uma religião ainda que fala que tem que matar todo mundo que não é do Islã e coloca a arma na mão dele e começa a pregar que o camarada que morrer naquilo vai ir pro céu do Deus Alá lá e vai ter 70 virgens para ele. Aí que o camarada fuzila todo mundo mesmo. Dá preferência até para os crentes. Então tá aí. Aqui. Os camaradinhos com raiva lá. Tem gente aí que convive com você, convive comigo. E aí, bom dia, beleza, mas tá olhando de cantinho de olho para você lá, esperando só você falhar no trabalho, para ir lá no chefe, correr lá no chefe e contar para ele, o fulano de tal lá, e tal, ele errou o relatório todo lá. Aí o seu chefe vem arrebentando com você de novo. Então tá aí, ó. Até o gatinho te olhando de canto de olho lá. Aí, tudo com raivadinha de crente, os brasileiros aí, ó. E outros países têm liberdade de pregar o evangelho, e é crime matar ou decapitar alguém, ou arrancar o braço, ou passar o trator por cima, o ódiozinho de crente está tudo lá no coração, até o cachorrinho aí. Ó. Tudo aí, olha lá. Pudesse quebrar meu computador também. Esse é o piorzão de todos. Esse aí vai fazer, eu vou causar alergia nos crentes. Então isso aí é a mesma coisa, irmãos. Eu coloquei aqui que tem o mesmo peso. Deus está olhando o coração. No coração, Deus vê que o ódio de cristão é o mesmo. Só que lá pode, a lei autoriza, a religião incentiva e por aí vai. E aqui, se fizer alguma coisa, vai ser crime. Entendeu? Então, para a gente ficar atento aí, ó. Só que é o seguinte, as pessoas que têm raiva de crente não são os nossos inimigos. Pelo contrário, a palavra fala que eles são nossos focos de oração. Nós temos que orar por eles, que muitos hoje que têm raiva de crente aí, amanhã serão pregadores do evangelho, amém? Mas depende da gente, né? A gente tem que orar para as pessoas e não pagar o mal com o mal, né? Ter raiva do cara também. Tem raiva de mim, eu vou ter raiva dele também. Só piora a situação. Síria, tá aí, ó. As crianças aí, ó, cristãs na Síria, pedindo paz, porque a coisa tem sido feia lá na Síria. Na Síria tem 10% de cristãos, mas a grande maioria desses 10% são católicos, tá? São igrejas católicas que existem lá. Crescimento das religiões nos últimos anos. Islamismo cresceu 500% nos últimos anos. Hinduísmo cresceu 167% nos últimos anos. Budismo 145% e cristianismo 47% nos últimos anos. Por quê? Porque essas religiões, principalmente o islamismo, eles evangelizam muito, eles têm muitos filhos. Por si só, a religião já cresce. Eles costumam ter 6, 7, 8, 10 filhos, e os filhos já são islamizados desde pequeno. Não sei nem se existe essa palavra, mas são evangelizados dentro do islamismo desde criança a não deixar o Islã. E é falado dentro do Corão, se um filho deixar o Islã, o pai tem que pôr ele para fora de casa. Então a coisa é pesada. E nós? Quantas vezes realmente pensamos e nos dedicamos em levar a palavra a alguém? E é isso que eu tenho falado, irmãos, nesses estudos aqui, que isso tem que ser uma preocupação nossa. A igreja cristã contemporânea dos tempos atuais, as pessoas são muito voltadas para buscar a Deus, para ir na igreja pensando assim, o que Deus tem para mim? Qual que é a bênção que Deus tem para mim? O que Deus tem para oferecer? Qual a promessa que Deus tem para mim? Aquilo que Deus tem para mim, Deus tem para mim, Deus tem para mim, Deus tem para mim, só fica nisso. Entendeu? E o que eu tenho para oferecer para Deus? O que eu posso fazer mais para Deus diante desses milhões de pessoas que estão indo para o buraco aí? E eu estou falando da janela 1040, e realmente é um universo muito longe da gente, é um mundo muito distante da nossa realidade, mas existem muitas pessoas perdidas ao nosso lado. Uma vez eu ouvi um pastor falar assim, o Espírito Santo já não tem mais lugar onde colocar a igreja, né? 47%, eu acho que é 47% do estado do Espírito Santo é evangélico.
Aí eu já falei, eu olho a coisa do outro lado. Existem 53% ainda para ser ganho. Entendeu? E é o estado mais evangelizado do Brasil. Mas existem estados aí que a população de evangélicos é muito menor, né? Então, sempre há o que fazer. Sempre há o que fazer e nós temos que ter um foco nisso, porque Jesus nos deixou essa responsabilidade de ir e pregar o evangelho às outras nações. Agora, alguns exemplos de missões aí. Nesses países, olha, exemplos de missionários dentro desses países lá na janela 1040. Aqui, ó, Reverendo Pegada Kumar, missionário na Índia. Esse irmão aqui, ele é missionário na Índia. E ele usa muito um site de imagens. Olha só a missão que ele fez lá, evangelizando crianças. Ele usa muito um site americano, que um grupo de desenhistas faz desenhos das histórias bíblicas. Vocês lembram aquele estudo que eu falei do erro de Paulo aqui? Que eu coloquei os desenhos de Paulo, contando a história de Paulo? É um site americano onde tem ilustrações de histórias bíblicas. E esse reverendo aqui na Índia, ele usa muito essas imagens para explicar a Bíblia para as crianças indianas lá. E se esse missionário não estivesse lá fazendo isso aqui? Você imagina um monte de criança aqui, seguindo aqueles montes de deuses do hinduísmo, crescendo, virando adultos, morrendo um aqui, outro ali, pelas mais variadas situações, e indo para o inferno. E o irmão lá dedicando a vida dele para que as pessoas alcancem a salvação. Annette Dave, missionária na Papua Nova Guiné. Então está a irmã aí também, como missionária na Papua Nova Guiné, pregando para crianças. Assim. Marija, missionária na Sérvia. Sérvia não está dentro da janela 1040, não. Tá? Então, é mais um exemplo de missão, onde existem pessoas espalhadas para o mundo afora, aí, pregando a palavra de Deus. Joseph Prasad, missionário em aldeias hindus. E tem uma experiência forte aqui, ó. Ali ele usando algumas ilustrações, mas são fotos, né? Ele relatou no site lá a seguinte experiência. Após 3 dias de oração e jejum, grandes multidões se reuniram. Olha só a estratégia para salvar vidas. Ele é um missionário, já treinado, já conhecido a palavra, sabendo o que fazer. Eles buscaram ele e os irmãos que estão à frente desse trabalho em aldeias hindus. 3 dias de jejum e oração. 3 dias de jejum e oração. Você nunca sai para o campo para evangelizar como se fosse um evento qualquer. Ah, vamos lá, vamos brincar, vamos sair, vamos curtir, entregar folhetim. Não. É uma batalha espiritual, tem que ter preparo. 3 dias de jejum e oração. Depois desses 3 dias, grandes multidões se reuniram. Missionário Joseph relata que, na sua última missão, 25 adultos se tornaram cristãos e agora eles estão construindo uma igreja. 25 adultos se converteram no evangelismo desse e agora eles estão construindo uma igreja para eles lá na Índia. É bênção ou não é? Ele tá nos compartilhando conosco uma experiência de conversão lá, que serve de reflexo para a gente. Quando a gente for sair no evangelismo, o grupo jovem dessa igreja, nós vamos buscar em jejum, oração, e em nome de Jesus nós vamos ver os resultados depois. Um jovem, um outro vindo, visitando a igreja. Ah, eu estou querendo vir na igreja. Tem gente que chega na igreja e fala assim, irmão, será que eu posso vir mais aqui? Tem gente que chega na igreja assim. Tem gente que não acredita que Deus é capaz de perdoá-lo por coisa que ele já fez errada no mundo aí. Ó. Já aprontou, usou droga e sabe-se lá o que fez. Tem pessoa que acredita que Deus não pode perdoá-la mais. E aí, Deus pode fazer uma pessoa dessa cruzar o seu caminho. E você jejuando, orando por ela, você entrega. Aqui, a nossa igreja fica ali no bairro Vale Esperança. Aquilo ali, o Espírito Santo vai lá no coração da pessoa e deslacera aquele coração. Ela ouve o próprio Deus falando com ela. Vai lá no Vale Esperança que eu tenho uma bênção para você. É assim que funciona. Então, se estivermos preparados, o Espírito Santo vai nos usar poderosamente aí. Amém? Outros exemplos de missões aqui na Coreia do Norte, que eu ia falar aqui, que é o país de maior difícil penetração do evangelho, que é completamente proibido o evangelismo ali. Sempre há uma forma, né? Os cristãos aqui na Coreia do Sul, que são
cristãos, um país capitalista, livre, igual o Brasil assim, eles chegam na fronteira, eles identificaram correntes de ar que sopram ventos para dentro da Coreia do Norte, eles enchem balão de gás e prendem pacote de bíblias em coreano e folhetins de evangelho, e coloca até um rastreador via GPS dentro do pacote e enche o balão de gás e sopra, e joga e solta. Aí vários desses balões caem lá dentro e próximo a aldeias dentro da Coreia do Norte. E o governo norte-coreano tem ficado com muita raiva desse trabalho. É sinal que tem dado fruto, né? Imagina só, uma aldeia completamente perdida, milhares de pessoas lá, uma cidade que nunca ouviu do evangelho, desce um balão lá com um pacotão cheio de Bíblia, todo mundo abre, começa a ler e começa a ouvir a palavra e começa a se converter ali. Outro exemplo de missão. Tribo Kimial, na Indonésia. Esse bicho aqui chama dragão de Komodo. Alguém já ouviu falar desse bicho aí? Dragão de Komodo? Eu coloquei aqui porque muitas pessoas já ouviram falar desse animal aí. É um largato e um bicho bem grande. Ele é lá dessa região, dessa ilha. É uma ilha chamada Komodo que está nessa região da Indonésia aí. E essa tal de Papua é uma ilha que é dividida ao meio. Uma parte dela faz parte das ilhas aí da Indonésia e outra parte faz parte da Nova Guiné. Então, essa ilha da Indonésia chamada Papua, Nova Guiné, essa ilha aqui, ó. Essa ilha onde foi gravado o filme O Senhor dos Anéis. É um lugar muito bonito, né? Então, algumas cenas aí dessas ilhas. Então, lá tem essa tribo aí, Kimial. Essa tribo era uma tribo perdida do mundo, isolada lá completamente, com seu idioma local. Há uma missionária americana, Nurse Jess Williamson, acho que é essa aqui. Ela foi lá, conviveu com essa tribo, aprendeu o idioma, traduziu a Bíblia para aquele idioma e evangelizou aquele povo. E nós vamos ver o resultado agora. Isso aí é ela. E isso é um trabalho de anos e anos e anos. Aí pessoas se converteram, foi formado obreiros, foi formado um pastor na tribo. E nós vamos ver o vídeo aqui de quando eles receberam a Bíblia inteira no idioma deles. Até então eles tinham fragmentos da Bíblia no idioma local. Aí tem um vídeo aqui que vai mostrar no dia que eles receberam a Bíblia no idioma deles. Traffic advisory, Mike Alpha Delta from Sintani to Corupa, now crossing the ridge just above Sela, maintaining 1-2000. There'll be a big party when we land. They'll be dancing and singing, and it'll be pretty amazing. Darana nyundi yibu da abna gigit memero. Dara memero kom. Sumni de venena nyundi yibu nisin. Mati yut sampai wahyu. Gigit dangkal venena. Wala yoksimna igin kom. Kiaman. Light follow Mike Alpha Delta landing Corupa. Light follower Mike Alpha Delta on the ground. The
one pastor had said, it says in the Gospel of John that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And Jesus is that Word, and Jesus is coming, and we need to be there to meet him. Just blew me out of the water. I thought, Lord, this is how we know that it's you doing something here. And then they handed it off to the older believers, and one of the ladies, just spontaneously, I don't think they had planned for her to say anything, but she just said, we have taken God's word, we've accepted it, we've put it into our hearts, and now we're going to give it to you young people who need to also take it and accept it and walk with God as he teaches in this Bible. You know, so they handed it off to the younger believers, and you know, the crying and the sobbing that took place there was just, it was something totally unexpected to me, because I knew they would be happy, but the emotion that came out was just so overwhelming to me. I thought, we have no idea. You know, we have had the Word of God for so long. We have taken it for granted. We have resources, we have translations, we have, you know, all these different things, and we don't cherish it. We don't realize what a precious gift we have and hold in our hands. And these guys were realizing that and saying, God, you've come to us through the Word. O vídeo é um pouco longo, vou parar aqui, mas você viu a alegria deles por terem recebido a Bíblia no idioma? Eles oraram pela primeira caixa, mas o avião estava lotado de caixas de Bíblias ali, né, no idioma local. E foi ela, aquela missionária, que traduziu a Bíblia com a equipe dela para aquele idioma. E tem uma frase ali marcante, é o seguinte, tem o pastor líder lá,
Ele falou o seguinte: antes do evangelho chegar aqui, o nosso coração ele era pesado. Agora o nosso coração se tornou leve depois de ouvir a palavra de Deus. Você vê o que é, né, aquilo que nós lemos em Romanos. Para a pessoa converter, alguém tem que ir pregar a palavra, a pessoa ouvir e crer, e então ela vai ser salva. Esse peso, eu creio que aquele é o peso espiritual do pecado, né? As pessoas, mesmo nessa tribo aí, arrastando seus pecados, não sabendo o caminho, como que eu vou ser perdoado por Deus, à medida que foram evangelizadas, começaram a ouvir a palavra, começaram a arrepender, se converter, e hoje os seus corações estão leves. E essa irmã saiu lá dos Estados Unidos e foi lá e fez um trabalho excelente. Esse vídeo aí, me parece que é de 2012. Aí está a Indonésia, repleta de suas ilhas. E é essa ilha aqui, ó. Aquela tribo fica bem ali, naquele extremo. Agora eu joguei um mapa aqui, que esse aqui é o arquipélago da Indonésia. Eu joguei um mapa, cada cor aí é considerado um povo, porque são idiomas diferentes. Então, só aí dentro da Indonésia, existem 250 milhões de habitantes com 365 línguas diferentes. E aquela missionária traduziu a Bíblia para um idioma desse. Você imagina o trabalho que ainda precisaria ser feito. Então, isso aqui é um exemplo de PNA. O que é PNA? PNA são chamados povos não alcançados. Tem outro vídeo aqui, pequeno, que vai explicar isso, o que são os PNAs. O que é um PNA? PNA é uma abreviação para povos não alcançados, mas para entender o que isso significa, devemos primeiro analisar a palavra povos. Quando Jesus disse a seus discípulos, ide e fazei discípulos de todas as nações, as palavras gregas que ele usou eram tha ethne, que significa todos os grupos étnicos ou povos. Então, o que é um povo? Um povo é basicamente um grupo de indivíduos que têm uma mesma história, língua, crença e identidade. São praticamente um grupo de pessoas que considera nós e todos os outros eles. Embora existam cerca de 196 países no mundo hoje, existem mais de 16 mil povos distintos. Vamos pegar o Paquistão, por exemplo. Essa é uma nação, de acordo com os limites geográficos, mas etnicamente o Paquistão tem mais de 400 nações distintas, ou povos, dentro de suas fronteiras. Cerca de 7 mil dos 16 mil povos são considerados PNAs, ou povos não alcançados. Um povo é considerado não alcançado se menos de 2% de sua população é cristã evangélica, ou seja, não existem verdadeiros crentes o suficiente para evangelizar e discipular o restante do seu próprio povo. Quase 3 bilhões de pessoas se enquadram nessa categoria. Mais de 3 mil desses 7 mil povos não alcançados são considerados PNAI, ou seja, povos não alcançados isolados. Esses povos não têm igrejas, não existem crentes entre eles, não há missionários e não tem ninguém ativamente focado em alcançá-los. 95% de todos os povos não alcançados estão localizados na parte do mundo entre 40 graus de latitude e 10 graus de longitude, que se estende do norte da África para o sudeste asiático. Chamamos isso de janela 1040. É na janela 1040 que a maioria das grandes religiões não cristãs tem influência. Neste cinturão encontramos povos tribais, hindus, ateus, incluindo muitos chineses, muçulmanos e budistas. Jesus disse que o evangelho do reino será pregado como testemunha para tha ethne, todos os povos, e então virá o fim. Menos de 3% do total de nossa força missionária transcultural está trabalhando com povos não alcançados. Temos que ir aos não alcançados. Ao mesmo tempo, estima-se que mais de 350 povos não alcançados estão vivendo nos Estados Unidos hoje, como imigrantes, refugiados e estudantes internacionais. Temos que dar as boas-vindas aos não alcançados. Cristo nos ordena a fazer discípulo de todas as nações. Jesus está vivo, sua missão para nós é clara. No entanto, a tarefa continua inacabada. Juntos, podemos mudar isto.
Então, isso aí que são chamados povos não alcançados, né? Que eles estão vivendo em uma etnia que ainda a Bíblia também não foi, que a Bíblia ainda não foi traduzida, não existe missionários pregando nesses povos e estão aí, concentrados nessa janela 1040. Essa ilha está um pouco fora ali abaixo, mas faz parte dessa área da Ásia que é difícil para evangelizar. Então eu coloquei aqui, é difícil eu ou você aqui no Brasil evangelizar alguém que vive nesses países, dentro dessa tal janela 1040? É difícil isso? É, não é? Não é difícil? Então na aula que vem, e é difícil mesmo, mas na aula que vem eu vou mostrar como que eu aqui no Brasil consegui evangelizar 2 pessoas lá dentro da janela 1040. E eu encontrei uma cristã que estava desanimada ainda e ajudei, dei uma palavra de conforto para ela, lá dentro da janela 1040. Então, sempre tem forma. É lógico que eu usei tecnologia para isso, eu vou mostrar como, de uma forma muito simples. Então, é isso aí. Um exemplo que eu vou dar na aula que vem. É só um exemplo que a gente pode seguir, né? Diariamente morre mais de 148 mil pessoas. Todo dia morre aproximadamente 148 mil pessoas. Todo dia, no mundo inteiro, morre. E, lamentavelmente, aqui, irmãos, a realidade é que a grande maioria morre sem ter Jesus como seu Salvador. A própria palavra já fala isso, né? Larga o caminho que leva à perdição, estreito é o caminho que conduz à salvação, e, infelizmente, poucos que passam por ele. Só que a gente pode trabalhar e fazer alguma coisa para mudar isso aí, né? E o caminho é esse. É ir pregar para que as pessoas possam ouvir, crerem e serem salvas. Amém? Essa, então, foi a aula aí, a realidade de um mundo perdido. Eu creio que tocou na sua vida aí. Quem se sentiu impactado com essa aula aí, diz amém. Amém? A gente pode fazer alguma coisa, irmãos. A questão é que a gente pode fazer. Não é possível que a gente vai ficar de braço cruzado vendo o segundo tempo de um jogo que está 40 minutos do segundo tempo. Faltando 5 minutos para encerrar o jogo, e a gente vai ficar de braço cruzado, querendo que Deus faça a gente ficar rico nessa terra. Entendeu? E o trabalho é aqui, colocar a mão na massa é aqui, é começar a evangelizar os jovens que estão fracos. Nós vamos programar visita para os jovens que não estão vindo, e depois começar a fazer os trabalhos de evangelização e ver esse grupo crescer e ver a igreja crescer. Daqui a pouco a igreja tem que se unir, passar um trator no quarteirão inteiro para construir uma igreja aqui, porque tem 10 mil pessoas que se converteram, quem dera, né? Mas a gente tem que sonhar alto, entendeu? Sonhar em povoar o reino do céu com tudo que pode. Você imagina quando você chegar a 80 anos de idade, vamos supor que Jesus não volte, você chega a 80 anos de idade lá, sem ter feito nada. E o médico fala assim, filho, prepara sua cama que está faltando uns dias, pode despedir da sua família. Você vai começar a lamentar, por que eu não falei de Jesus para meus parentes, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo. Acabou, filho, acabou o jogo para você. Então, enquanto a gente está vivo com saúde, que é hora de fazer a diferença para esse pessoal que está perdido aí. Amém, Neemias? Amém, né? Você está caladinho hoje aí. Não peguei no seu pé também. Próxima aula, podemos fazer diferença. Aí nós vamos começar a ver exemplos que a gente pode fazer diferença. Sábado que vem, dia 20/8, não terá o culto dos jovens aqui, porque nós fomos convidados para o primeiro evento fora. Vamos à festividade dos jovens na igreja do pastor Hugo. Qual bairro que é lá, pastor Gelson? Nova Belém, né? Nós vamos lá. Então, a Topic vai sair da porta da igreja aqui 6:45. Escrevi aqui certinho, para ninguém confundir. Ó. 6:45. Beleza? Não tem 7 horas à noite? 6:45. Tá bom para a gente ser nesse horário? Ou a gente vai começar a chegar aqui 7 horas, para ficar meio voado na porta da igreja aí, pensando que vai sair 7:30. Que hora que a gente vai sair daqui? 6:45. Aí vamos ver um carro aí para levar quem tiver aqui, os irmãos de carro. Sobre a ficha dos jovens. Quem lembra aí da ficha que nós preenchemos? Aquela ficha ali vai apontar o nosso norte. Então está aqui, temas sugeridos. Coloquei todos os temas que sugeriram aqui.
Esses temas vão se transformar em estudos aqui. Ok? Então, primeira coisa foram os temas sugeridos. Ó, os irmãos aí sugeriram, então, os jovens aí sugeriram falar sobre amizades, temas polêmicos, drogas, tatuagens e piercings, sexo antes do casamento, ganhou em disparada, jugo desigual, tentações, volta de Jesus. Esse item aqui vai ser transformado nisso aqui, ó. Maturidade e sexualidade. Eu vou preparar um estudo sobre esse tema, tá? Para abrir o olho da moçada aí sobre os manjares do rei do mundo. Maturidade e sexualidade. Continuando aí, os temas sugeridos: salvação, horóscopo, amor de Deus, perdão, santificação, jejum, cear em pecado, orgulho, escolhas e medo. Então, todos esses temas foram sugeridos, é tema demais. A gente tem tema aí para ficar um ano dando estudo na igreja. Mas é isso, né? A gente tem que ouvir o grupo que a gente está liderando. Então, os anseios do coração, as dúvidas, o que pode, o que não pode, eu tenho dúvidas sobre isso, escolhas, medo e por aí vai. E todos os temas aqui nós vamos trabalhar para transformar isso em aulas. União parece um temazinho meio bobo, né? Falar sobre união é um tema muito importante. Estava pensando numa aula muito boa sobre isso. Como que a união pode criar força dentro de um grupo, né? É uma diferença muito grande de você tentar evangelizar sozinho e formar um grupo forte para evangelizar. Para qualquer área. Uma pessoa lutando para construir uma casa sozinho, juntar um grupo de pessoas unidas para construir aquela casa. Isso tem um poder inestimável, entendeu? A união. Nós vamos falar muito sobre isso aí. Atividades sugeridas. Então, são duas coisas muito importantes da ficha lá. Três coisas, né? Os dados de vocês e essas sugestões aí. Atividades que foram sugeridas: evangelizações, intercâmbio com outras igrejas. Opa, sábado que vem nós já temos um intercâmbio com outra igreja. Cinemax Jovem. Nunca ouvi falar disso na minha vida, mas a gente vai fazer aí. Quem sugeriu? Cinemax Jovem é um cine aqui na igreja, né? Não é todo mundo ir para o cinema no shopping, não, né? É aqui na igreja. Ah, tá, entendi. Dependendo do filme, né? Mas como é que é? Pode fazer pipoca esse negócio? Pode? Beleza. Pode fazer pipoca e cachorro quente. Passeios em parques e shopping. Visita nos lares dos jovens e adolescentes. Luau. Luau é todo mundo na praia, lá na noite, lua cheia, ficar uivando para a lua, né? Aí que os jovens estão fazendo? Estão fazendo luau. Aí todo mundo embora depois, virar lobisomem na praia. Mas o luau é cantar uns louvores e evangelizar na praia lá também. Culto de oração. Ah, tá. Eu vou marcar um luau, todo mundo luau lá, vai vir todo mundo, chama jovem, chegar todo mundo cá, eu mudei, agora vai ser culto de oração hoje, tá? Luau é sábado que vem, tá, irmãos? Quero ver quem vai escapulhar. Ah, eu tenho um problema lá em casa para resolver, trancar a porta ali, agora é luau dentro da igreja. Não, estou brincando, quando a gente marcar vai ser realmente aquilo. Teatro, a gente pode fazer um teatro aí, ó. Quem tem ideia de uma peça, irmãos, tudo aqui, ó, temas de atividades sugeridas, quem tiver ideia, porque todo mundo tem dons diferentes, tem camarada aí, tem jovem aí, irmã, que tem uma ideia de uma peça teatral para o evangelismo. Se a gente fazer uma peça teatral show de bola aqui, a gente pode ir apresentar numa outra igreja aí um dia, entendeu? Quem tem ideia de peça teatral aí, pode sugerir. Gincanas, dinâmicas, subida ao monte, louvozão, vigílias, não sei nem se escreve louvozão assim, mas eu coloquei aqui louvozão, do jeito que estava escrito lá. Vigílias, culto para os jovens diariamente, eu coloquei interrogação porque eu não entendi. Culto para os jovens diariamente é todo sábado, era isso que sugeriram? Porque culto para os jovens diariamente não dá também, né? De segunda a segunda, culto para os jovens, eu vou ter que fazer das tripas coração para fazer estudo aqui. Diariamente, que eu entendi, é todo sábado, né? Então a gente já tem conversado isso com o pastor para o culto jovem sábado ser permanente. Permanente, entendeu? A gente vai no sábado lá, no sábado que vem, no outro a gente já continua aqui. Então é isso aqui, todo sábado. Palestras, oficinas, tem mais sugestões aqui também, ó. Retiro, confraternização. A gente pode fazer confraternizações aqui, no terraço aqui, ó, do prédio da igreja.
visita a casa de recuperação, visita asilos, debates, brincadeiras, congressos, tudo que a gente vai tentar viabilizar dentro do possível. Escalada, mergulho, visita a um vulcão, passeio na Disney, saltar de paraquedas, pique bandeira. Não, pique bandeira é legal, né? Pique bandeira, a gente pode fazer um pique bandeira aí. E ir na Lua. Tô brincando, isso aqui eu acrescentei por minha conta aqui, só para dar uma quebrada no gelo aí. Mas quando eu coloquei aqui pique bandeira, eu falei assim, pô, a gente podia marcar aí num sítio aí, um pique bandeira, né? Os meninos contra as meninas, e coloca um galho de árvore lá, né? Faz a linha assim, era o melhor que tinha. Quando eu brincava disso, as meninas sempre ganhavam. Podia manter aqui pique bandeira, vou colocar pique bandeira na lista lá. Se o pastor não tivesse ali, eu ia falar com o pastor aqui, pastor, sugeriram pique bandeira aqui. Quem sugeriu? Ah, foi eu. Então, bora? Pera aí. Ô, velho, sábado que vem, primeiro intercâmbio aí, tá? Sai da porta da igreja, 6:45, hein? Ah, tô indo viajar amanhã à noite para Ipatinga. Meu pai tá meio capenga lá, precisando de um apoio. Eu vou ir amanhã à noite, depois do culto. Estarei aqui para sábado que vem, 6:45. Bora? Bora, né? Vamos cantar um louvor primeiro?